que acontece quando uma editora portuguesa, versada em filosofia, e uma artista plástica polaca que trabalha em gestão do património se encontram na infância e criam uma amizade para a vida? Surge a vontade incontrolável de imortalizar e partilhar essa infância comum e a curiosidade que as levava a devorar páginas e páginas de revistas infantis. É assim que surge Dois Pontos, uma revista direcionada para crianças entre os 7 e os 11 anos de idade, com a missão de as ajudar a desenvolverem o espírito crítico, a criatividade e a autoconfiança, que um dia os levará a mudar o mundo. Dois Pontos, parágrafo, travessão. Olá, Ana. Olá, Sara. Olá. Olá. Muito obrigada por essa introdução. Com que então o vosso plano de domínio mundial passa pela inspiração e desenvolvimento das gerações mais jovens, inteligentes? Exato. Contem-nos mais. Estamos a criar pequenas sleeper cells. Não, estou a brincar. Acho que das coisas que disseste, a única que não é exatamente correta é que nós não nos conhecemos na infância. Nós conhecemos já mais tarde em Portugal, mas percebemos que tínhamos essa experiência comum na infância, com as revistas, com a leitura desse tipo de publicação. E então a Sara pode contar um bocadinho melhor como surgiu a ideia, mas percebemos que tínhamos essa afinidade e que gostaríamos de fazer as duas uma coisa equivalente, não é? Em Portugal, para o público português. Sim, contem-nos um bocadinho como é que vocês, que têm origens diferentes, não é? Países diferentes, percursos diferentes, como é que chegam cada uma no seu caminho e se encontram e nasce a revista Dois Pontos? Talvez posso explicar, contar mais. Eu estou cá em Portugal já há 4 anos, então o meu português ainda não está ótimo, então desculpem erros, mas mudei para Portugal por causa do meu marido, que é um amigo da Ana, e conheci a Ana por causa dela. E uma vez encontrei na Polónia uma revista nova para raparigas, chama-se Cosmos para Raparigas, que adorei. Quando vi, pensei que isso o que queria ter enquanto criança. Essa revista tem muito empowerment, muito... mostra que as raparigas podem fazer o que quiserem e ser o que quiserem, quem quiserem. Sim, então gostei imenso e falei com o meu marido que essa ideia de ter uma revista é muito interessante. E ela disse que sim, então podemos fazer uma pesquisa de mercado. Fizemos, não havia nada em Portugal com o mesmo tom ou mesma qualidade e pensei que talvez é a boa ideia fazer algo assim. Então, falei com a Ana, porque ela estava a trabalhar no Orfeu Negro e pensei que é a pessoa ideal para falar sobre essa ideia. E sim, e assim começamos o nosso projeto. Que desafios é que sentiram? Como é que dessa inspiração se tornou um projeto com esta dimensão? Essa é uma pergunta com diferentes momentos, não é? Eu acho que não sentimos desafio na parte da concepção da revista, porque começámos a fazer as trocas de ideias, o brainstorming, a estruturar a revista. Bom, na verdade começámos antes, começámos a definir a missão, não é, da revista e o que é que nós gostaríamos que fosse a mensagem, para quem, com que objetivos a curto, médio e longo prazo. Essa parte foi toda muito, muito fluida, porque de facto temos as duas a mesma postura e sentimos as duas o que é que fazia falta neste contexto de infanto-juvenil. Pronto, eu tinha a experiência dos livros, não é? Porque eu fazia a coleção de livro ilustrado para crianças da Orfeu Mini,
Mas este é de facto um outro segmento das revistas, e então acho que percebemos as duas que era um segmento que estava muito monopolizado por merchandise, por produtos mais comerciais e mais massificados. Então tínhamos referências estrangeiras, tínhamos a referência da Cosmos, a Anorak no Reino Unido, a La Leche em Espanha, enfim, uma série de revistas que tanto pelo grafismo como pelos conteúdos nós sabíamos, ok, é por aqui. Portanto, essa parte não houve propriamente desafios. O desafio era percebermos se o facto de não existir uma coisa assim em Portugal era porque o público não tinha interesse, ou se era de facto um gap no mercado e que então nós podíamos vir suprimir essa ausência. E foi por isso que nós decidimos então fazer um crowdfunding, não apenas para ajudar a financiar o arranque do projeto, mas também para percebermos que tipo de interesse é que isto ia suscitar no público. E todo esse, a nível de obstáculos, todo esse processo inicial foi ótimo, mesmo o crowdfunding teve muito, muito bom feedback, muito boa reação, atingimos o nosso objetivo e and then some, não é? Criámos novos objetivos, foi muito bom, tivemos muita imprensa a falar de nós. E pronto, e claro que os desafios surgiram também par e passo com a pandemia, não é? Porque os pontos de venda todos fecharam, a visibilidade diminuiu, não conseguimos fazer lançamento de revista, etc. Portanto, foi mais a nível comercial, mais a nível de distribuição, porque de resto, obstáculos acho que não, felizmente, não tem havido nenhuns mesmo. O processo criativo é todo muito fluido, as pessoas que colaboram connosco estão muito alinhadas connosco também. E pronto, e falei imenso, mas é isto. Mais uma dificuldade com a pandemia é ainda encontrar parceiros que poderiam ajudar-nos com parte financeira. Patrocínios, publicidade, tudo isso. Estávamos a contar também conseguir parceiros a esse nível e este ano, de facto, foi difícil. E, bom, para nós não foi mesmo praticamente impossível. E quanto tempo é que passou desde essa ideia inicial até terem o primeiro número da revista nas mãos e nas bancas? Quase um ano ou mais? Por aí, porque a Sara falou-me na revista em 2018. Depois começámos mesmo a definir estrutura, etc., a meio de 2019, em abril, maio de 2019, e lançámos o crowdfunding em outubro de 2019. Sim, e a revista saiu em janeiro, a 15 de janeiro. Sim. Portanto, foi mais de um ano. Sim, foi mais de um ano. A 15 de janeiro e pouco tempo depois parece que aconteceu qualquer coisa em 2020, não se sabe muito bem. Uhum. Não deve ter impactado nada. Nada, não sei. Das coisas que não impactou, querem-nos contar algumas? Não impactou. Pois, é mais fácil falar do que é que impactou, não é? Mas o que não impactou, nós felizmente já tínhamos uma plataforma online criada, que criámos logo desde o início, redes sociais, um site. Nós sempre quisemos que o site fosse um complemento da publicação impressa e temos uma plataforma de venda online também que em abril, quando nós lançámos o segundo número, que foi já em pleno confinamento, e todas as livrarias e pontos de venda estavam essencialmente fechados nessa altura, portanto foi essa plataforma que nos permitiu distribuir a revista nessa fase e de facto as pessoas também nessa fase precisavam, sentimos nós, de ter instrumentos de estímulo às crianças que estavam fechadas em casa, que precisavam de atividades e nós, a nossa publicação é isso também, não é? Tem uma componente muito de vida offline, de coisas que a criança pode fazer para se entreter, para explorar as suas competências, a sua criatividade, a sua curiosidade. Pronto, então nesse aspecto nós também já trabalhávamos essencialmente a partir de casa, porque ainda estamos nesta fase muito inicial, portanto não tínhamos um escritório nem nada. Felizmente a nossa gráfica não fechou, isso então teria sido mesmo uma pedra ali no projeto,
a gráfica não fechou, nós continuámos a imprimir a revista, os correios continuavam a funcionar também, conseguimos continuar a enviar a revista aos assinantes. Portanto, isso foi o que não impactou. Nós continuámos, ainda que aquilo tenha sido de facto um golpe profundo, como foi para muita gente. Mas decidimos também continuar porque é importante, porque achámos importante, não é? Também essa mensagem de o mundo continua, a vida continua, temos de batalhar. E se calhar redirecionar em termos da vossa, não do posicionamento, digamos assim, mas na comunicação, os ângulos de comunicação e aproveitar essa oportunidade para se apresentarem como um produto que se adequava ao contexto até. Sim, claro, nesse aspecto remodelámos o nosso posicionamento, sem dúvida. Uhum. Nós gostamos de explorar um bocadinho nestas conversas este lado mais operacional, não é? de transformar as ideias que muitos dos empreendedores e das empreendedoras que passam por aqui trazem e têm essa ideia, tal como vocês tinham a ideia da revista e essa parte criativa, a parte de criação muito fluida, não é? E depois realmente a parte do operacionalizar e tornar um negócio e torná-lo sustentável e esquecendo um bocadinho, vamos fazer esse exercício, esquecer um bocadinho o contexto, mas pensar naquilo qual foi a vossa estratégia para conseguir tornar um negócio, ou seja, onde é que foram buscar competências que se calhar não tinham, ou que competências é que já tinham entre as duas, que acabou por vos ser bastante útil nessa fase de execução? Há bocado não referi e acho que foi muito importante para nós nesse processo inicial, que foi, nós concorremos a um programa de apoio ao empreendedorismo, que é o Acredita Portugal, e nessa fase passámos às semifinais, depois não chegámos às finais, mas foi muito importante o processo, e isto foi, também é muito importante referir o marido da Sara, que é o meu amigo, ele é consultor de gestão, portanto também foi muito importante ter no fundo essa consultoria que ele nos fez desde o início e que ajudou a estruturar muito o pensamento de o que é que cada uma vai fazer e como é que cada uma vai aplicar as suas competências. E foi ele que nos sugeriu que fizéssemos esse concurso da Acredita, porque é uma plataforma que ajuda a criar um plano de negócio. E isto, para mim, é importante porque eu, se calhar entre mim e a Sara, eu sou a que à partida tinha alguma resistência a coisas de planos de marketing e plano de negócios, etc. Achava sempre que era assim um bocadinho, não sei, coisas um pouco vazias e não é nada, faz muita diferença de facto esquematizar as ideias dessa maneira e ajuda muito a parte operacional precisamente do projeto. E então nesse plano de negócios que fizemos para a Acredita acabámos por fazer o nosso plano de negócios em que dividimos as tarefas. Nós já tínhamos definido que eu seria editora, a Sara seria diretora de arte e depois as outras coisas que vêm, que são mais administrativas, como quem é que lida com a contabilidade, quem é que lida com a distribuição comercial, etc. Isso são conversas que têm de ser tidas, quer dizer, sem comunicação não dá para fazer nada. E, portanto, é perceber, eu tinha alguma experiência de comercial devido ao meu trabalho anterior, a Sara é mais organizada, muito mais esquematizada, e então a coisa da contabilidade fazia sentido. E pronto, porque também é preciso saber atribuir quem é que fica com as tarefas que são menos entusiasmantes, não é? Porque ser editora, ser a diretora da arte, não é? Isso é tudo. Se calhar há pessoas que querem, mas entre nós acho que ninguém queria particularmente estar a fazer tabelas de Excel e depois as tabelas de Excel são super importantes, são mesmo, facilitam imenso. Ainda agora aprendi mais algumas coisas de formatação de Excel, que é uma coisa que à partida não é nada atraente e depois ficas assim, incrível como isto vem facilitar a minha cabeça e não sei o quê. Acho que a nível operacional as pessoas têm de comunicar o mais possível. Também pode acontecer que no início uma pessoa fique com uma competência que depois percebe que não é a melhor pessoa para ter essa competência e essas coisas também, às vezes é preciso voltar ao drawing board, não é? E alterar coisas, etc. Afinal, tu tens mais perfil, eu tenho mais perfil para aquilo. Pronto. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, como é que vocês distribuem as tarefas e a equipa?
Mas então agora vou fazer aplicado mesmo à revista. Como é que é, desde a ideia de um tema para a revista até terem a revista nas vossas mãos? Como é que é, assim mesmo, a logística, a organização? Queremos saber. Bom, eu quero saber tudo. Eu não sei se a Ellie quer. Nada curiosa. A Ellie vai pegar, porque é assim, aquilo que tu estavas a falar do Excel parece o meu casamento com a Ellie. Tal qual. Como dizia a Marta da lavandaria, eu tenho o pincel e a Ellie tem o Excel. O Excel. Eu sou só ligeiramente obsessiva com estratégia e marketing, ok? Ligeiramente só, não é? Tipo, a Billy, pronto. E eu vou assim, vou com go with the flow. É, faço um Excel todos os anos, não é propriamente Excel, mas é quase, tem quadradinhos. Faço um Excel todos os anos com os objetivos e as métricas e os, pronto, não é? E eu faço Confesso. journaling, pronto, E agora, estão a ver. Pronto, agora desligo, está bem? É para não maçar mais ninguém com o Excel. Pois, pá, mas o Excel, sim, eu acho que eu aprendi a amar o Excel. Espera, parou tudo. Vai ser pronto, o resumo. Não é? É o soundbite, aprendi a amar o Excel. Então, o processo, não sei, Sara, queres falar tudo do processo? Sim. E se não lembro alguma coisa, diz. Tá bom. Então, começamos com uma reunião para falar sobre o tópico da próxima revista. Temos algumas ideias já escritas no Excel que usamos e estamos já a pensar sobre o tema, a época, possíveis artigos que podemos fazer para esse tema e sim, decidimos num. Depois disso, falamos com os nossos escritores, que trabalhamos com alguns, para dar-lhes tempo para preparar algumas ideias para artigos. Ficamos com alguns artigos nós também, porque nós também escrevemos às vezes. Depois, quando artigos estão todos prontos, escritos, a Ana edita tudo. Então tem muito trabalho. Depois disso, quando textos estão editados, mandamos tudo para um revisor nosso que está a rever os textos. Uhum. Depois da revisão, os textos vão para mim, para a parte de paginação, já no layout da revista. Estou a preparar primeiro páginas que vão ir para ilustrador convidado, porque cada número tem um ilustrador convidado diferente. E o resto dos textos são arranjados por mim. Estou a preparar arranjo gráfico, depois junto ilustração do ilustrador, de artigos que são feitos por ele ou ela. E depois disso faço o PDF final, que vai mais uma vez para a Ana, que está a rever tudo. Depois o revisor também está a rever tudo. E quando tenho ok de todas as pessoas, envio ficheiros para a gráfica e depois de uma semana, mais ou menos, recebemos revistas em casa. Uhum. Quanto tempo é que dura mais ou menos esse processo? Porque já percebi, depois da parte final é relativamente rápido, não é? Quer dizer, a impressão, mas a partir do momento em que têm o tema definido até terem a revista em mãos e pronta para ser entregue nos pontos de distribuição, quanto tempo mais ou menos? Nós temos feito, mas nós fizemos 4 revistas até agora, na verdade já praticamente fizemos 5, porque o número de janeiro já está bastante fechado, mas também isso foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo, porque precisámos de muito mais tempo para fazer a primeira e depois as coisas foram-se agilizando aos poucos. E neste momento nós
temos 3 meses, temos 3 meses entre revistas e usamos esses 3 meses para produzir a próxima revista. Mas já está a acontecer que começamos a antecipar a revista seguinte mais cedo. Portanto, o tema, imagina, agora estamos a trabalhar na revista de janeiro, já estamos a fechá-la, já temos o tema da revista de abril e, na verdade, já temos os temas das revistas de 2021. E depois, porque é muito importante nós confirmarmos a disponibilidade dos ilustradores, principalmente, destes ilustradores principais, porque os ilustradores têm muito um calendário fechado por ano ou por semestre, vá. Portanto, aqueles com quem nós queremos trabalhar, felizmente têm também trabalho e isso é ótimo, mas precisamos de nos antecipar a esse nível. Mas depois a produção mesmo de cada revista, eu diria que nós estamos a fazer entre 2 meses e meio a 3 meses. E como é que é o processo de inspiração? Ou seja, como é que vocês fazem para chegar até aos temas? Conversamos. É tudo conversa. Claro, conversamos muito. Mas a inspiração vem de todo o lado mesmo. Não é? E depois, na verdade, nós pegamos em temas que são transversais a adultos e a crianças e depois decidimos qual é que pode ser, qual é o ângulo que pode trabalhar melhor esse tema para a nossa faixa etária, não é? Que é dos 7 aos 11. Mas sim, é conversa, também temos um Excel onde estão anotados alguns temas e depois aquilo que fazemos é pensamos, como disse a Sara, pensamos como é que o tema se vai relacionar com a altura do ano em que a revista sai, porque as nossas revistas saem por estação do ano. E então, se é um tema que faz sentido com o inverno, se é um tema que faz sentido com a primavera. Portanto, sim, mas é isso, é muito troca de ideias. Já nos falaram aqui um pouco de o que é que está antes do nascimento de cada número, da produção de cada número e depois como é que é o a seguir, como é que vocês recebem feedback e que feedback é que têm tido? Temos diferentes, não é? Temos diferentes linhas de feedback. Depois, quando temos a revista, temos os nossos assinantes, que são os primeiros a receber a revista. Isto por enquanto somos eu e a Sara, e o marido da Sara também nos ajuda e quem puder ajudar, é muito uma coisa ainda artesanal, não é? Pronto, pomos as revistas todas nos envelopes, já está tudo preparado para ir para os assinantes e pronto. Então depois começamos numa primeira fase a receber feedback dos assinantes, que são normalmente pais, crianças, educadores, amantes de ilustração, pronto, as pessoas que acompanham o trabalho de Dois Pontos. E depois temos o outro nível que é as livrarias e os pontos de venda. E demoramos um bocadinho mais a receber feedback porque trabalhamos com a maioria deles à consignação, portanto nós colocamos as revistas e depois vamos vendo como é que correm as vendas, o que é que os próprios livreiros também acham da revista, porque são pessoas cuja opinião nós valorizamos, que trabalham muito com o público diretamente, não é? E portanto vamos tendo temos feedback dos assinantes, temos feedback dos livreiros e depois temos o feedback das redes sociais, onde nós somos bastante presentes e queremos comunicar ao máximo com as pessoas que nos acompanham e partilhamos muita coisa do conteúdo da revista, partilhamos o tema, também já pusemos uma capa da revista, do último número que não conseguíamos decidir entre nós e achámos então, olha, quem é melhor para decidir do que os leitores. E publicámos a capa que foi escolhida, etc. Portanto, fazemos muito esse trabalho das redes sociais e temos tido excelente feedback e agora aos poucos, porque depois destas coisas também, outra coisa que a pandemia veio a dificultar foi o acesso às escolas, que nós tínhamos para nós era muito importante arrancar com um serviço educativo, ter atividades diretamente com as crianças nas escolas e queremos também articular-nos o mais possível com os educadores e com os professores e, portanto, isto, claro, este ano foi muito difícil fazê-lo, mas ainda assim os professores, por passo-a-palavra, foram reconhecendo a publicação e alguns escrevem-nos e até agora tem sido sempre feedback positivo. Se calhar porque ainda somos muito pequeninas, não é? Dizem que quando se cresce é quando se começa a ganhar haters, não é? Que isso depois até é bom sinal. Mas, não sei, por enquanto só temos lovers.
Falaste um pouco, tocaste no tema de dar as capas a escolher aos leitores, e eu ia perguntar se podias ir um pouco mais longe. De que forma é que vocês as duas acham que o feedback dos leitores influencia depois a própria revista? Eu acho que não temos. Depende do tipo de feedback. Vou partilhar uma história. Estava a dizer que não tínhamos tido ainda nenhum feedback negativo. Nós tivemos uma, eu não posso considerar feedback porque a pessoa, na verdade, não chegou a conhecer a publicação, mas uma senhora que nos escreveu por e-mail a perguntar qual era a nossa. Bom, que tinha algum interesse na publicação e que gostava de oferecer, de fazer uma assinatura para os netos, mas que antes queria esclarecer uma questão. Qual era o nosso posicionamento relativamente à, estou a usar palavras da senhora, ideologia de género de esquerda? Sim. E pronto, e nós respondemos à senhora respondemos detalhadamente, demos atenção, não é, à preocupação da senhora, e na verdade o nosso posicionamento é o que nós queremos com esta publicação é, entre outras coisas, que as crianças compreendam que rapazes e raparigas podem ter os mesmos interesses, podem definir os mesmos objetivos, podem chegar aos mesmos sítios. E a senhora disse: bom, agradeço a vossa resposta, mas tal como eu suspeitava, confirmaram as minhas suspeitas. Eu não cheguei a perceber muito bem quais eram as suspeitas da senhora, mas não era coisa boa. Mas isto para dizer, este tipo de feedback não vai condicionar o que nós fazemos. Vamos continuar a fazer porque acreditamos. Portanto, feedback que venha questionar os nossos valores e a nossa missão não vai ter repercussão na revista. Outro tipo de feedback, por exemplo, se calhar coisas mais técnicas, até, olha, achei isto um pouco confuso, não tinha muito boa leitura, ou, por exemplo, nós tínhamos agora falando num caso específico, temos uma secção de curiosidades e na primeira revista essa secção não tinha um título. Pronto, e uma amiga disse-nos, olha, acho um pouco, está um pouco solto, não se percebe bem qual é que é o elemento comum a todas estas curiosidades, que no fundo é um mero sabias que, não é? Pronto, e nós passámos a pôr esse título na secção, mas são assim coisas, ou por exemplo, a primeira revista tinha muito texto e poucas atividades, poucas propostas de atividades, e então nós próprias também nos apercebemos disso, porque isto depois no início houve coisas que nós nos apercebemos só a olhar para a revista quando ela estava nas nossas mãos. Não antecipámos todas as coisas e decidimos, ok, então vamos tentar equilibrar ainda mais e ter texto e atividades, pronto, tentar ter o máximo possível para toda a nossa faixa etária, porque na verdade a nossa faixa etária começa aos 7 anos, que é uma idade em que as crianças ainda não têm muita autonomia de leitura e portanto é importante trabalhar a parte mais interativa. Mas também queremos que seja interessante e apelativa para os 11 anos, que é uma idade que, se fossem só coisas de atividades, talvez não fosse tão apelativo para crianças de 11 anos. Mas pronto, é isso sim, há feedback, acho que é como tudo, não é? Há feedback que é construtivo e há outro que nós sentimos que não tem, que não vai ter impacto naquilo que nós fazemos. Vocês têm a missão muito clara e nesta conversa vai ficando também patente que se regem por ela e é a vossa linha orientadora. Qual é o objetivo? Ou seja, onde é que vocês veem a 2 pontos, no médio e longo prazo? Que impacto é que vocês esperam ter? Vocês já tocaram um bocadinho na parte de chegarem às escolas e de terem também aí algum espaço para cumprir essa vossa missão, mas concretizando um bocadinho mais, já têm isso na vossa folha de Excel? Olha, não sei, se calhar assim uma resposta tão concreta, porque também, e principalmente porque este ano veio de facto mandar abaixo muitos planos, não é? Mas há coisas que nós sabemos que queremos fazer, mas nós queremos, o objetivo a curto e médio é chegar cada vez mais leitores, estar presente em cada vez mais pontos do país e com as comunidades lusófonas também no estrangeiro. Queremos também expandir, como disse, a parte do serviço educativo, não é? E também queremos expandir a parte de ateliê gráfico, porque nós também estamos a trabalhar, não é? Nesse sentido,
queremos ter também alguma presença a nível do nosso aspecto visual, que não seja só canalizado para 2 pontos, que também possamos fazer outras coisas. Mais do que isso, olha, temos um plano muito giro, que é um pouco difícil, já era um pouco difícil de implementar e agora é mesmo muito complicado, mas que esperamos que pós-Covid seja possível, que é ter uma equipa de consultores, mini consultores, portanto, crianças com quem reunimos, quando definimos o tema da revista, reunimos com essas crianças e fazemos o brainstorming com eles e, no fundo, eles também fazem parte do processo editorial, de tudo, dos artigos que são trabalhados, há a parte de visual também, gostava muito que eles pudessem participar nisso, porque nós tivemos uma experiência inicial que foi muito gira, que fomos à escola do Torel, antes de fazermos crowdfunding, antes de mesmo numa fase muito inicial, e fomos a uma turma do 3º ano, fomos a 2 turmas do 3º ano, basicamente para lhes perguntar se vocês fizessem uma revista para pessoas da vossa idade, o que é que vocês queriam incluir nessa revista, que temas é que vocês gostavam de ter lá. E isso foi muito giro, foi mesmo muito, como é que se diz, motivador, e foi motivador porque confirmou algumas coisas que nós já sabíamos que queríamos pôr na revista, e foi também muito inspirador porque veio trazer-nos outras ideias que não tínhamos ainda equacionado, porque depois é aquela lógica das crianças, que são coisas muito inesperadas, muitas vezes, não é? Que não dá para antecipar, e isso é muito giro. Pronto, e então eu e a Sara gostávamos muito de ter essa experiência para as futuras revistas, ter essa equipa editorial. Se calhar nós devíamos ter falado isto logo no início, mas tenho curiosidade para perceber a vossa experiência e que conselhos é que dariam para quem passa pelo mesmo e quem está a pensar passar pelo mesmo, nisto de conseguir financiamento para os projetos. Vocês optaram por fazer crowdfunding, o Acredita também tem uma parte de prémio para os projetos que são destacados e que são vencedores. Qual é a vossa experiência? Ou seja, como é que foi? Porquê é que optaram por crowdfunding? E fariam alguma coisa diferente? Eu pessoalmente acho que Acredita Portugal e o crowdfunding ajudaram-me imenso. O Acredita Portugal, como a Ana já disse, do parte da organização, estrutura, planeamento, e o crowdfunding não só por causa do financiamento, mas também por causa do feedback das pessoas. Ajudou muito para saber que as pessoas estão interessadas e a nossa ideia é interessante, na verdade. Mas a questão do financiamento, para nós ainda é uma questão, não é? Nós também nós estamos no final do nosso 1º ano de atividade, a pagar a revista em grande parte da nossa carteira, porque o financiamento do crowdfunding foi importante para arrancar e para financiar a primeira revista, a impressão da primeira revista, mas a revista a nossa revista é um produto caro de produzir, porque são 64 páginas e é ilustrado, nós também escolhemos os papéis, a Sara escolheu o material da revista, a capa, o miolo, pensando no objeto final. Só que depois temos a limitação de estar no mercado português, em que se criamos um produto considerado caro, temos logo aí uma dificuldade à partida, há uma barreira psicológica muito forte. A Billy, para quem nos ouve, está a Billy a acariciar o seu exemplar da revista 2 pontos com um ar sonhador e agora a cheirar o papel. Billy, partilha. É que a revista 2 pontos, para além de todos os conteúdos e do interesse que tem e que apela às crianças e, no meu caso, à mãe das crianças, não é? Tem esta parte também de ser um objeto muito bonito, exatamente como a Ana estava a dizer. A Sara escolheu, para mim, Namus mesmo, porque tem dentro do segmento de periódicos, é
tem um aspecto completamente de luxo, de coleção, ou seja, eu quero guardar isto. Quando a Alice acabar de ler e fazer as atividades, não me passa pela cabeça ir pôr isto num ecoponto, de todo. Que bom. Portanto, Obrigada. estou aqui a delirar com o objeto para além da revista em si. Sabes uma coisa que também, por isso é que nós achamos tão importante estarmos presentes também em pontos de venda físicos, é esse aspecto tátil e olfativo da revista, e por muito que trabalhes o online, não é a mesma coisa, não é o mesmo impacto. E, portanto, é para nós muito importante estarmos presentes fisicamente em pontos de venda, ou em bibliotecas, ou em escolas, não é? Por todo o país. Essa parte presencial é mesmo importante. Porque foi assim que eu cheguei lá. Eu online nunca tinha ouvido falar. Okay. Mas fui a uma livraria linda, não sei se... Acho que posso dizer o nome, não há problema, não é? Não somos propriamente a rádio comercial. Fui a It's a Book. Por acaso fui lá ver uma exposição que estava e já me tinham falado, não fica nos meus caminhos, por isso houve um dia que tirei para ir lá de propósito. E aproveitei para comprar presentes e aproveitei para pedir as recomendações, porque a menina que lá estava fez-me umas recomendações espetaculares. E de repente olho assim lá para o balcão e vejo a revista e fico, olha, espera lá. Bom, para mim se calhar já não dá para justificar, mas deixa cá ver, isto é dos 7 aos 11, eu tenho uma com 6, se calhar serve. E então fiquei assim, comecei a fazer perguntas sobre a revista e até foi a conversa que tive com a pessoa que me atendeu. Foi exatamente essa que vocês estavam a dizer, que não encontravam no mercado português uma coisa semelhante à Cosmo, que eu não conheço, mas à Anorak, que eu conheço. E eu lembrei-me, quando eu era miúda, também não tinha, não é? Porque eu passei a minha infância em Portugal, depois fomos viver para Macau, mas tenho primos em vários sítios, nomeadamente em França. E depois, quando os íamos visitar, havia aquelas, o Astrapi, o Okapi, o Gemmelire, e para mim aquilo era um fascínio total. E agora que sou adulta, basicamente vocês fizeram o projeto que eu também queria fazer. E então quando encontrei fiquei, não, eu vou levar isto para a Alice, é para a Alice. Mas olha, não estás sozinha, porque nós temos várias pessoas que já nos disseram que comprei para oferecer ao meu sobrinho, mas o meu sobrinho nunca viu a revista. Vou lá na estante de casa. Muito engraçado, eu acho muita piada a isso, porque para além de estarmos a falar às crianças, que são concretamente crianças agora, também estamos a falar às crianças interiores, dos adultos, e isso para mim é muito engraçado. Esta confissão e esta história da Billy fizeram pensar que uma parte fundamental da vossa estratégia de go-to-market, adoro, da vossa estratégia de go-to-market é o meu trabalho, eu sou absolutamente, sou muito má, porque só uso termos ingleses, é horroroso, mas é fundamental a vossa estratégia este lado mais de quem são os vossos influenciadores, quem são os vossos embaixadores, quem é que vai fazer esse trabalho de divulgar, não é? E de ter o conhecimento, ou seja, há uma parte vossa também importante neste passar o conhecimento, a paixão, para quem depois, no ponto de venda, vos vai recomendar. Vocês já falaram um bocadinho dos professores e o papel que eles podem ter aí, mas não é? Dando um passo mais comercial, quem é que são esses vossos embaixadores em potencial? A nível comercial, os nossos embaixadores são sem dúvida os livreiros e os vendedores do ponto de venda, e nós tanto trabalhamos com livrarias independentes. Bom, na verdade é importante explicar, se calhar um pouco atrás, porque é que nós estamos no setor das livrarias e não estamos na banca, não é? No setor dos periódicos. Foi também, obviamente, uma vertente que nós exploramos e, na verdade, reunimos na altura com uma grande distribuidora que trabalha a distribuição dos periódicos, que não nos aconselhou a estar presentes no setor dos periódicos, no setor da banca,
porque é um setor muito rápido, ou seja, as novidades estão sempre a sair e nós temos uma publicação que sai de 3 em 3 meses, portanto a revista estaria exposta, imaginem, num quiosque uma semana e depois seria recolhida para o fundo do quiosque, onde seria relativamente maltratada. Digo maltratada porque as pessoas da banca têm um hábito diferente de tratar os objetos, escrevem na capa das revistas ou amarrotam muito, porque depois os jornais vão para a pasta de papel, portanto aquilo não há essa preocupação. E então, se nós já temos uma tiragem, depois também podemos falar da nossa tiragem, mas temos uma tiragem neste momento de 1800 exemplares, portanto, se ainda tivéssemos a consignar exemplares a todos esses pontos de banca, iríamos receber muitos deles danificados, que já não poderíamos voltar a vender ao público, pelo menos ao preço de venda deles, não é? E depois também isso, pronto. E também, olhando para o objeto, é um objeto muito mais harmonioso com um livro, portanto faz sentido integrá-lo num expositor de livro muito mais do que num expositor de revistas e de jornais. E então pronto, então focámos-nos nas livrarias e distribuímos diretamente livrarias independentes e só não distribuímos diretamente as grandes cadeias livreiras porque essas cadeias não aceitam trabalhar com fornecedores independentes. Portanto, temos um distribuidor especificamente para fornecer a FNAC, a Bertrand, a Almedina, o Corte Inglês, pronto, estamos presentes nesses sítios, através de um distribuidor. E depois estamos presentes nestes outros pequenos. E isto, respondendo à tua pergunta, os pequenos, quando eu digo pequenos, estou a dizer os independentes, são uma relação diferente, porque nós comunicamos diretamente com a pessoa que depois está a vender a revista ou simplesmente a mostrar a revista ao leitor, ao cliente. Ao passo que nas grandes cadeias, tu falas com uma pessoa que depois não está a comunicar com o público, que é o responsável de aquisições, não é? E, portanto, é claro, temos uma relação mais próxima com os livreiros independentes, também sentimos que alguns deles têm mais empatia com o projeto do que outros e isso depois também se reflete necessariamente na maneira como a revista, do sucesso da revista, não é? Naquele sítio em particular. Portanto, mas é uma relação boa, é uma relação muito importante para nós. Temos muita pena de só termos feito um lançamento até agora, porque os lançamentos também são uma maneira de sedimentar a relação com esses pontos de venda, fazer divulgação em conjunto, estar presente também, no fundo, nesses sítios. Não é? E são esses os nossos influenciadores de momento, sem dúvida. E cada vez mais esses livreiros também começam a dominar as ferramentas do online. Portanto, isso também faz diferença. Antes de nos despedirmos, eu gostava de vos fazer uma pergunta às duas, a cada uma. Qual é o superpoder que cada uma de vocês tem? Difícil. Mas respondemos sobre nós ou sobre outra? Curioso. Eu acho que na piada também responde. também é. Sinceramente, eu acho que a dificuldade é escolher só um superpoder. Agora temos que escolher 2. Não sei. Mas são superpoderes que têm que ver com a nossa área profissional. Não, eu acho que com o facto de vocês terem tido esta coragem, não é, de se lançarem este vosso lado empreendedor e não tem necessariamente de ser o trabalho, mas não é aquela característica. Eu vejo a Ana e vi a Ana com o seu olhar sonhador e pensei, se calhar o superpoder da Ana é ser sonhadora. Mas não tem necessariamente de ser uma característica de trabalho. Há uma coisa que eu acho que podemos dizer um superpoder das duas, que é a resiliência. Porque há momentos que são mais difíceis, em que perdes motivação, porque as coisas parece que estás sempre a ouvir não é? De todo o lado. E então a nossa resiliência acho que é sem dúvida um grande superpoder que temos as duas. Depois, isoladamente, eu não sei, porque também acho que também somos as duas muito criativas, não é? Sim, também acho. E também acho que temos
a facilidade em aprender coisas rápido. Sim, claro, sem dúvida, concordo. Acho que é isso. Para além de serem ajeitadinhas com o Excel. Isso é meu marido. É verdade. Eu ainda estou a aprender, eu não posso dizer que estou ajeitadinha, estou a iniciar ainda. Olhem, e Eli, querias fazer mais alguma pergunta? Não, ia perguntar o que é que deixavam assim de conselho para as empreendedoras ou aspirantes a empreendedoras que vos estão a ouvir. Força! Excelente! Hanging there. Por acaso, uma coisa que acho importante, não falámos especificamente do empreendedorismo no feminino, mas acho que é não chegues a uma situação assumindo que te vão ver como inferior ou como uma vítima de alguma maneira. Não assumas o que é que as pessoas vão pensar de ti, seja estares a reunir com o banco ou estares a reunir com potenciais parceiros, etc. Isto porque às vezes se fala um pouco de empreendedorismo no feminino, ser também uma luta contra como é que o masculino nos vê, etc. Não sei. Vai com o que tens, não é? Prepara-te, mas vai com uma boa disposição, vai aberta e não assumas que és menos do que outras pessoas que podem parecer assustadoras porque mexem com muito dinheiro ou porque fazem muito melhores Excels e coisas da vida. Principalmente é porque é normal que haja dias em que parece que as coisas não são, em que não tens a mesma energia do início, porque ouves não, e para mim os nãos são sempre pessoais, infelizmente ainda não desenvolvi aquele calo que tens de ouvir muitos nãos e tens de também ultrapassá-los e não sei o quê, e os nãos para mim ainda têm um lado um bocado pessoal, mas acho que é preciso não ir abaixo com os nãos, eventualmente virá um sim, só tens de aguentar e ter força para chegar ao sim, porque ele vai chegar. A persistência é mesmo uma coisa super importante. Eu achei tão interessante que tenhas falado dessa questão de não termos tocado especificamente no empreendedorismo no feminino, sendo que nós somos um podcast sobre o empreendedorismo no feminino. Mas o que eu acho curioso é que para nós, enquanto que se calhar na língua portuguesa e no ambiente em geral o masculino é o default, para nós o feminino já é o default. E de facto estamos aqui, somos 4 mulheres a conversar, não é? E não haveria razão para o feminino não ser o default. Mas não sei, não falámos disso e se calhar ainda bem que não falámos disso especificamente, porque às vezes também sinto que é uma redução estar a falar das coisas só no feminino. Nós temos muitos amigos que são empreendedores e são homens e eu acho que vivemos todos muito as mesmas coisas, é muito mais transversal do que estar a falar de empreendedorismo especificamente no feminino. Não quero negar que existem questões que as mulheres ainda obviamente estão a ter de ultrapassar, etc. Mas se calhar não ter isso presente quando estás nas situações é bom, porque é tempo de nivelares ao máximo o plano. Estás ao mesmo nível que aquelas pessoas, tu tens mais-valias, as outras pessoas têm mais-valias, vamos ver como é que elas se conjugam. Gostava de vos perguntar onde é que os nossos e as nossas ouvintes, ou melhor, onde é que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes os podem encontrar online e offline? Queres dizer tu, Sara? Posso online, na nossa página, que é www.revista2pontos.pt, e fora temos também nessa página temos uma lista dos pontos de venda onde podem encontrar a nossa revista. E depois na nossa casa. Também. E na casa da Billy. Pois aqui em casa também se podem encontrar a revista 2 Pontos. E também tivemos presentes nas feiras do livro de Lisboa e do Porto. Sim. Também temos
estar presentes no futuro. Mas de qualquer modo, se nos seguirem no Instagram e no Facebook e no LinkedIn, nós comunicamos onde é que vamos estando presentes. Muito obrigada. Foi fantástico, gostamos muito. Obrigada. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram em air_Billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram Alice_in_Wonderland. Eli, foi um prazer falar com as meninas da 2 Pontos, não foi? Pois foi, super interessante. Vamos lançar uma revista? Claro que sim. É um belo desafio. Claro que sim. Então vá, falamos para a semana. Até para a semana.